A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, canal Crescendo em Cristo, mais uma vez, né? Vamos começar mais um vídeo, né? O que acontece? Eu quero gravar esse vídeo aqui para mim colocar lá na edificação da casa de Deus, naquela playlist que eu tenho no meu canal, sabe? E eu vejo que é um vídeo muito importante, porque se lembra, como naquela playlist, naquele assunto, a gente está tratando do quê? Nós saímos do reino das trevas, cujo príncipe é Satanás, e como todo mundo está, todas as pessoas estão ali ainda, nos seus mortos em seus delitos e pecados, né? E fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, né? Isso está lá em Efésios 2, do 1 ao 8 ali. Isso está lá em Colossenses 1, 10, por ali também. E nós entramos no reino de Deus agora, mas entramos como crianças em Cristo e precisamos do puro leite racional para que por meio dele vá descrescendo. Então nós precisamos de uma palavra sã, uma palavra sadia, uma palavra que vai nos auxiliar a crescermos, né? E eu vejo esse assunto que eu vou tratar hoje como um dos assuntos de fundamentais importâncias, né? Tem o outro que eu quero gravar também, que é graça, unção e glória, para a gente poder estar caminhando em boas obras, né? Porque nós não fomos salvos por obras para que ninguém se glorie, conforme está lá em Efésios 2, mas nós fomos salvos para as boas obras, as quais Deus preparou desde a fundação dos tempos, para que nós andássemos nela, né? Então são coisas grandes e maravilhosas. E o estudo de hoje eu quero tratar mais sobre uma outra perspectiva também, que vai nos auxiliar a muito a entendermos a dinâmica desse nosso caminhar no reino de Deus, né? Que é tratar sobre o pecado, pecados e pecador. Então nós precisamos conversar sobre isso, as pessoas precisam ter ciência sobre isso, para que esteja bem claro isso. Se isso não estiver muito claro na tua mente, na minha mente, a nossa salvação ela vai ficar obscura. A gente não vai saber bem os trâmites disso, sabe? Por isso eu quero minuciar esse assunto com vocês hoje, para que vocês possam ter um conhecimento mais amplo em relação a isso. E, consequentemente, mais fundados na rocha, né? E alicerçados para que possa haver a edificação de uma forma correta, tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Pecado, pecados e pecador. Vamos começar por pecado, né? Vamos ver a definição de pecado e pecados, né? Eu coloquei aqui pecado. Pecado a gente vê que é uma palavra no singular, pecado. E pecados é no plural, tá bom? Não é só essa diferença de um para o outro, vamos ver, mas... Então, se a gente não consegue discernir bem essas duas diferenças, é impossível a gente ter uma clareza sobre a salvação. Então, a gente precisa discernir bem esse assunto, né? Então vamos ver o que significa o pecado segundo a Bíblia. Pecado. O que é pecado, né? Pecado é aquele poder que está dentro de nós que nos faz pecar. Tá entendendo? Coloquei aqui a definição. Pecado, aquele poder dentro de nós que nos motiva a cometer atos pecaminosos, né? Então, como a gente entende que o pecado é algo que está dentro de nós, que nos incita a cometermos atos pecaminosos, consequentemente, os pecados, agora no plural, vão ser o quê? Os atos pecaminosos, né? Então, pecado, o que está dentro de mim, que me faz cometer pecados. Você consegue entender? É sério esse assunto, irmão, porque pense bem. Vamos pegar uma analogia aqui, deixa eu arrumar aqui essa cortina, de uma árvore, por exemplo. Vamos pegar uma macieira, vamos simbolizar com uma macieira. Então a macieira ela é uma árvore que ela produz maçã, tá bom? Então vamos dizer assim que os pecados, o que produz a macieira ali, a maçã vai se tornar pecado na nossa analogia, e a macieira vai ser a árvore, o corpo, tá bom? Então, o corpo do pecado. Então, adianta nós tratarmos os pecados, eu vou tirar um pecado, a maçã, por exemplo, uma das maçãs, tirei, arranquei, e vou tirar todas as maçãs, tirar todos os pecados dessa árvore, tá entendendo? Mas
Passou um tempo, de repente a árvore, buft, 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 vai dar mais maçãs ou mais pecados, entendeu? Então você arranca um pecado de você, de repente puf, aparece outro, de repente aparece outro. Então não adianta você tratar os pecados só, os pecados. Você tem que também tratar o pecado. Então é essa distinção que nós vamos começar a aprender agora. E é importantíssimo, é fundamental. Eu vejo para o nosso conhecimento, tá bom? A gente vai trabalhar mais sobre essa analogia, então vamos lá. Os pecados são os atos pecaminosos, e o pecado é aquilo que está dentro de nós que nos faz pecar, né? O que é pecado? Há algo dentro de nós que, eu escrevi aqui, que há algo dentro de nós que nos motiva a ter certas inclinações espontâneas, que nos induz para o caminho da paixão e concupiscência. Então há algo dentro de nós que nos induz a termos paixões, a pendermos para a concupiscência, né, para as nossas paixões, e consequentemente nos induz aos pecados, vai aparecer os pecados, né? Eu peguei aqui um exemplo de Romanos 7:8, deixa eu pegar aqui, Romanos 7:8. Mas o pecado, ó, no singular, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência. Obrou ou trabalhou. A palavra obrou é de obra, de trabalho. O pecado, né, tomando ocasião pelo mandamento, trabalhou em mim toda a concupiscência, obrou em mim toda a concupiscência. Porquanto sem a lei estava morto o pecado, tá bom? Mas ele já havia, mas a lei veio denunciar o pecado. Por exemplo, tem uma caneta aqui em cima da minha mesa, da minha escrivaninha. Tá, então eu posso pôr a caneta onde eu quiser. Ah, vou pôr aqui, lá, onde que ficar aqui a caneta em cima da minha escrivaninha, vocês não estão vendo, mas estão escutando o barulho. Tá bom, tudo bem. Mas de repente eu coloco uma determinação, eu coloco uma lei. A caneta agora, a partir de agora, na minha escrivaninha, ela tem que estar dentro do bichinho aqui, aquele do bichinho daquele filme lá, sabe? Eu não me lembro que filme que é Guardiões da Galáxia, parece que tinha aquele bichinho que era uma árvore, né? Mas a caneta agora, eu coloquei uma lei, ela vai ter que ficar dentro do bichinho aqui, né? Aí chega alguém, então agora é uma lei isso aqui. Aí chega o meu filho, por exemplo, que está acostumado a deixar a caneta na escrivaninha, ele vai chegar, sempre deixa a caneta na escrivaninha, não tem problema nenhum. Mas de repente agora ele chega, eu coloquei lá uma lei, eu escrevi ali, ó, a partir de agora a caneta tem que estar dentro do suporte dela ali, do bichinho e tal. Ele vem ali e vê ali, mas não é importante, a gente colocou aqui. Agora, esse ato dele fazer isso aqui começou a se tornar um pecado, uma transgressão da lei que foi estabelecida. Então a lei ela veio denunciar um ato que eu já fazia. Eu sempre deixava jogado o negócio, depois eu ia procurar, não achava e tal, dava aquela confusão. Cadê a caneta? Não tinha o lugar certo. Então começou a entrar em ordem as coisas, por isso que veio a lei. Para organizar, para para separar o santo do profano, o puro do impuro. Não consegue entender isso? A ordem da desordem, né? Então, aqui a gente vê aqui que no 8, mas o pecado, no singular, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Olha no 16, 17 aqui, ó. No 17 e no 18. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Olha como está muito explícito aqui, ó. Mas não sou eu que faço isso. É o pecado que o quê? Que habita em mim. Que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ele vai entrando naquela dinâmica ali. Mas entendeu que o pecado está em você? E o pecado, ele se tornou uma lei que ele vai determinar o que tem que fazer?
Tá entendendo? Então, olha como já está ficando notória a diferença do pecado que está na minha carne, como ele fala aqui, ó, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E eu, no versículo antes, ele fala no capítulo 7:17, ele vai falar assim, ó, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então tem alguém habitando dentro de mim aqui, ó, tá entendendo? E é o pecado. E o pecado, ele vai me fazer cometer atos pecaminosos, ele vai fazer a minha mão pegar o que não era para pegar. Ele vai habitar, vai manusear os meus membros. A minha língua, ela vai começar, que nem Tiago fala lá, a língua é um pequeno membro, mas ele determina o rumo que vai o navio, como um leme. A língua é terrível, né? Quando você for ler lá em Tiago, busca lá em Tiago sobre a língua, você vai ver, ela é um pequeno membro. Então ela é induzida pelo pecado que habita em mim para falatório, para um monte de coisa e tal. E as minhas mãos, meu pé, tudo é induzido agora pelo pecado. Então aí a gente começa a ver a diferença dos pecados e do pecado, né? Então o pecado é uma lei que controla nossos membros, né? Então, o que é que nem eu falei ali atrás, o pecado no singular é uma lei que controla os nossos membros. Então a gente vem para Cristo agora, e daí a gente é batizado e tal, que bem, de repente a gente botou um pecado. E outro pecado, e outro pecado. Então nós vamos ver como que Deus vai tratar os pecados e como que Deus vai tratar o pecado, que são coisas diferentes. Vocês conseguem entender? Então Deus tem uma maneira de tratar cada assunto. Cada assunto Deus tem uma maneira de tratar. Opa, o Bernardo entrou aqui, desculpa. Filho, o pai tá gravando aqui, depois você passa por gentileza. Erga a porta e fecha meu pai. Desculpa, tá bom, pessoal? O meu filho, ele não sabia que eu tava gravando aqui. Já abriu o impacto aqui. Mas olha que bênção isso. Então agora a gente está descobrindo que existe uma lei. E uma lei, por exemplo, ó, existe a lei da gravidade. A lei da gravidade, ela determina o que vai acontecer. Ó. Se eu soltar, o que a lei da gravidade determina? Ela vai cair, a caneta. Notoriamente, todas as vezes que eu soltar, não é agora eu vou soltar, ela não vai cair, vai ficar flutuando. Não. Ela vai cair. A lei da gravidade determina que vai cair. Então uma lei determina um acontecimento. Então o pecado, a gente está vendo que ele é uma lei. Vamos ver explicitamente agora no versículo, Romanos 7:23. 7:23. Mas vejo nos meus membros, ó, como eu falei, a língua, as mãos, vejo nos meus membros outra lei, que habita contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Olha só, viu? Então tem uma lei agora que faz com que você peque. E é importante a gente conhecer essa dinâmica. Vocês vão ver como vai ficar muito fácil a gente entender e vai ser esclarecedor, ou melhor, libertador. Por isso que a palavra do Senhor fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, o que é? É a palavra do Senhor, né? Então, Romanos 7:23, a gente ficou descobrindo que agora que tem uma lei em nossos membros. Qual que é essa lei? É o pecado que habita em mim. Então, ele habita em mim. Então, basta só eu tirar as frutas, que são os pecados. Vou tirar aqui, eu tirei um pecado. Um dos pecados. Ele vai brotar de novo, nasce outro de volta, se tirou, porque não foi tratado a raiz, não foi tratado a árvore, entendeu? Então não basta se tirar só os pecados, você vai ter que tirar o pecado, são processos diferentes, isso. Vamos fazer uma outra analogia, vamos pegar assim, por exemplo, uma pessoa que é estuprador, e ela está presa. Aí adianta você conceder a liberdade para ela sem tirar. Se você conceder a liberdade para ela, vamos aqui, você é estuprador, mas tá, a gente vai dar liberdade para você agora, tá bom? Então, só que não foi tirado de dentro dele aquele instinto de estuprador, ele não teve arrependimento, ainda tá ali. Então você libertou ele para quê? Ele vai estuprar novamente. Porque não foi tirado, não foi curado, não foi tirado isso, não vai brotar novamente isso nele, tá? Então, a gente vê que são ações distintas isso, né? Então, existe algo dentro de nós que nos leva a cometer pecados, né? E esse algo se chama
pecado, tá bom? Né? Eu creio que está ficando mais notório. Então, nos primeiros 8 capítulos do livro de Romanos, o livro de Romanos é excepcional para fazer a gente entender sobre essas coisas, sabe? Então, nos primeiros 8 capítulos do livro de Romanos, ele vai nos falar sobre isso, né? Ele vai mostrar o significado pleno sobre os pecados, né? Sobre o pecado. Então, do 1 ao 5, do capítulo 1 ao capítulo 5, versículo 11, ele vai falar sobre o quê? Sobre os pecados. Sobre os frutos que nós damos, que são os frutos, que são os pecados, né? E do 5:12 ao 8, ele vai falar sobre o quê? O pecado, né? Sobre o pecado. Então, para tratar os pecados, é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos limpa e nos lava de todos os pecados. Mas para tratar o pecado é uma outra maneira, que nós vamos ver, né? Então tá. Romanos 5, do 1 a 5:11 mostra que o homem tem cometido pecados diante de Deus. Do 5:12 ao 8 mostra o tipo do homem diante de Deus, né? Que é um homem pecador. Mostra que a gente é um pecador e vai precisar de trabalhar isso, tratar isso. Então antes do Romanos 5:12, nós não vemos o homem sendo vivificado, porque o problema ali não é o homem ser vivificado, o problema ali é o perdão dos pecados. Então, do capítulo 1 de Romanos ao capítulo 5, você não vai ver ali a palavra pecado no singular, você vai ver pecados, porque está tratando os pecados, né? Então, e esses pecados, eles vão precisar de perdão. Os pecados, eles precisam de perdão, mas o pecador, o pecado no singular, ele precisa de libertação, é outra coisa, né? Então, porque o problema ali é o perdão dos pecados individuais que alguém cometeu, precisando ser perdoado, né? Em Romanos 5:12 em diante, vemos algo poderoso e forte dentro de nós, como uma lei em nossos membros, que foi o que a gente falou ali, que é a lei do pecado, né? E que nos induz e obriga a cometer pecados, os atos pecaminosos. Por isso, há necessidade de sermos libertos, como eu falei, nós vamos precisar ser libertos dessa lei do pecado, né? Isso que habita em nós, habita na nossa carne. Então, pecados está relacionado à conduta. Precisa do quê? Perdão. Pecados relacionado à nossa conduta externa, né? E precisa do quê? De perdão. Pecado, agora interno, pecado, ele está relacionado ao nosso interior, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos pegar um versículo aqui, deixa eu ver se eu... Não, deixa eu só melhorar isso aqui. Então, pecados é relacionado à nossa conduta, é externo, precisa de perdão, tá bom? Então, pecados, no plural, né? É relacionado à nossa conduta externa e precisa de perdão. Vamos ver isso aqui? Mateus 26:28 eu peguei. Mateus 26:28. Você vê como a gente passa na Bíblia, a gente não nota esses detalhes. Um S de pecado para pecados faz toda a diferença. Mateus 26:28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. No plural. Tá entendendo? Né? Vamos pegar aqui Atos 2:38. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, no plural novamente, e recebereis o dom do Espírito Santo, né? Vamos pegar outro aqui, Atos 10:43. 10,
43. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crê... Nossa, engasgou minha língua aqui. A esse dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, né? Dos pecados, no plural, em seu nome. Então, vem aí o perdão dos pecados, né? Daí depois a gente vai ver como que vai tratar o pecado. Então, os pecados a gente está vendo que há o perdão, né? Há o sangue, né? Então, voltando aqui, pecados relacionados à conduta necessitam de perdão, né? Esses versículos que a gente viu. Pecado, no singular, é o que nos incita e o que nos induz a cometer pecado. Então, o pecado, ele está dentro, né? Ele não está externo, está dentro e nos incita e nos induz a cometermos pecados, né? E ele está interno. A cometer pecados que são os atos pecaminosos cometidos nos nossos membros, como a gente viu lá em Romanos. Então, por isso a Bíblia mostra que precisamos de libertação. Romanos 6, 18 a 22. Romanos 6, 18 a 22. E libertados do pecado, agora no singular, né, do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, à maldade, né, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Você está entendendo? Então, o pecado, ele agia, ele induzia os nossos membros a cometerem pecados, né? Então, nós apresentávamos os nossos membros para a injustiça, para cometer pecados, né? De diversas formas, diversas nomenclaturas de pecados lá, né? Tá entendendo? E, né, vamos continuar aqui. Então, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça pela santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto inúteis então das coisas, que frutos tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado, no singular, a libertação do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Olha que diferença, meus irmãos. Né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá entendendo? Então, os pecados, ele tem perdão. Mas o pecado, ele vai ser tratado, vai ser trabalhado o pecado, para que haja libertação. Então, você precisa ser liberto do pecado. E os teus pecados já têm o perdão, né, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas daí Deus vai trabalhar, são dois processos que Deus vai trabalhando em nós. E é importantíssimo, fundamental a gente aprender isso. E é libertador, irmão, vocês vão ver. Por que eu falo que é libertador? Porque quando a gente não conhece essa dinâmica, a gente fica obscuro, sabe? Então a gente se batiza ali, de repente a gente vai lá e, puxa, comete um pecado. É um pecado que a gente fala, não é um pecado, a gente comete pecados. A gente fez alguma coisa que desagradou a Deus. E isso é visível para nós. Poxa, mas e agora? Como é que eu resolvo isso? Eu vou tirar esse pecado. E tiro esse pecado. E de repente vem e eu faço ele de novo. E de repente eu faço outro pecado. E faço outro pecado. E parece que não acaba esses pecados. Porque eu estou tratando com o que está fora, com as árvores. E eu tenho que aprender a tratar com o pecado, com a seiva que faz com que nasça mais pecados, né? Então tá. A Bíblia, ela nunca diz perdão do pecado. Ela sempre vai falar perdão dos pecados. Porque o pecado não tem perdão, ele tem libertação. Nós vamos ser libertos do pecado. Né? Deus não quer perdoar o pecado, ele quer ceifar mesmo, vai ter que cortar, não vai continuar dando pecados, tá entendendo? Então, pecado é na carne, pecados
na nossa conduta, né? Isso eu acho que ficou bem claro, tá bom? Eu vou parar por aqui, isso aqui, pra gente continuar depois. Já está com 25 minutos, mas eu creio que ficou mais notório um pouco essa diferença de pecados e pecado, né? Então não se assuste quando você começar a acontecer pecados na tua vida. Saiba que o sangue do Senhor, ele vai perdoar os pecados, né? E o Senhor vai te levar para um segundo processo. Já está resolvida essa situação dos pecados. Por quê? Porque tem o sangue do Senhor Jesus. Né? Mas eu não quero mais cometer pecados, pastor Jorge. Então vamos tratar o pecado agora, tá bom? Então Deus abençoe, né? Aguarde, aperte o sininho, se inscreva no canal lá, compartilha e daí fica aguardando, porque daí quando você apertar o sininho lá, quando sair o próximo vídeo, esse aqui vai aparecer lá, opa, saiu o vídeo. Pastor Jorge da continuação daquele negócio do pecado e do pecado. E eu quero ver, tá bom? Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Comente se ficou alguma dúvida, né? Comente se foi edificante para você o vídeo, né? Tá bom? Deus abençoe.